Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor José Parreira, sou professor de Física. A gente vai trabalhar aqui a parte 2 da nossa aula sobre lentes esféricas. Na parte 1 a gente fez aquele estudo gráfico das lentes esféricas, formação de imagem, raio conjugado, classificação das lentes. E agora a gente vai fazer um estudo analítico, um estudo matemático. A gente vai ver a equação e a parte matemática das lentes, beleza? Antes da gente começar a estudar a parte analítica das lentes, não se esqueça de assistir o vídeo até o final. Se gostar, curtir, compartilhar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E vamos entender um pouco mais de lentes esféricas agora, a parte analítica, beleza? Então, a gente tem dois tipos de lente, as lentes convergentes e as lentes divergentes, igual a gente já aprendeu um pouquinho na parte 1 do nosso vídeo. As nossas lentes convergentes, elas vão produzir uma distância focal positiva, maior que zero. Tá? Então, sempre que eu tiver uma lente convergente, o meu F ele vai ser positivo, ele vai ser maior que zero. Já se a minha lente for divergente, eu vou ter uma distância focal negativa, menor que zero. Tá? Eu fiz aqui só para a gente visualizar um pouquinho, tá? Aqui a minha lente. Então, o objeto ele é real, ele está posicionado à esquerda da minha lente. Então, o meu P é positivo, ele é maior que zero porque o objeto é real, tá? Então, se a imagem for formada à esquerda da minha lente, então eu tenho uma imagem virtual. Então, ou seja, a distância entre o objeto, entre a imagem e a lente, ela é negativa. Nesse caso aqui, o meu foco, ele também vai ser negativo, porque a minha lente... nesse caso aqui eu tenho uma lente convergente. Então, se a imagem for formada aqui, o P é menor que zero. Se a imagem for formada à direita da minha lente, então eu tenho uma distância entre a imagem e a lente, que é o nosso P' maior que zero. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento. Primeiro a gente vai estudar aqui a equação dos pontos conjugados, tá? Equação dos pontos conjugados. Tá? Ela também é conhecida como equação de Gauss. Tudo bem? É a mesma equação que a gente viu lá na nossa aula de espelhos. O que diz a minha equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados? Diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre P'. Quem que é essas coisas aqui? F é a minha distância focal. Distância focal. Tá? O meu P é a distância entre o objeto e a lente. Beleza? E já o meu P' é a distância da lente à imagem. Beleza? Tá. Então, essa é a minha equação dos pontos conjugados, equação importante para a gente. A gente vai ter uma outra equação aqui, que é da ampliação lateral. Ampliação lateral. Tudo bem? É para ver quanto a minha imagem é maior ou menor do que o objeto, tá? Então, a minha ampliação lateral, vou chamar de A. Vou escrever de preto aqui só para mudar a cor aqui. Então, A, eu posso obter a minha ampliação lateral pela altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou menos P' sobre P, tudo bem? P' distância da lente até a imagem, P distância do objeto até a imagem. Tranquilo? Esse sinal de menos aqui, ele só evidencia essa nossa definição aqui, de distância focal positiva quando a lente é convergente, e distância focal negativa quando a lente for divergente, tá? Então, aí, se a gente for fazer essa relação aqui, a minha imagem ela vai dar virtual ou real de acordo com o tipo de lente que eu estiver utilizando, tudo bem? Então, o sinal aqui, a gente faz um joguinho de sinal ali, e consegue fazer o estudo se é real ou virtual a lente. Tudo bem? A gente já vê isso quando for fazer um exercício. Se ficar falando assim, sem colocar os números, fica meio abstrato.
quando a gente for colocar os números, a gente vai visualizar melhor isso que eu estou dizendo ali em relação ao sinal. Antes da gente ir para os exercícios, a gente tem mais uma equação importante para ser estudado aqui por nós, que é a equação do fabricante. Né? Ela tem esse nome, equação dos fabricantes das lentes, tudo bem? Então aqui nessa equação aqui a gente vai utilizar o raio, o índice de refração, tá? Então a equação do fabricante é assim, ó, 1 sobre f, que é a distância focal, vai ser igual ao n da lente sobre n do meio, menos 1, vezes 1 sobre o raio da primeira face da lente, menos 1 sobre o raio da segunda face da lente. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Aqui é um sinal de mais, beleza? Então, olha só. Eita, borrei tudo aqui o quadro. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Mais, tudo bem. Então, essa daqui é a minha equação do fabricante, tranquilo? Em que N2 é o índice de refração. Anota aí, viu, que isso aqui é importante. Da lente, tranquilo? N1 vai ser índice de refração do meio, tá? Que geralmente é o ar, tranquilo? R1 e R2 são os raios de curvatura das faces, são os raios curvatura das faces da minha lente. Tudo bem? Beleza? Tipo assim, ó, vamos imaginar que eu tenho uma lente bicôncava aqui, ó, tá? Então, eu vou ter R1 e R2, porque eu tenho duas faces. Tranquilo? E se eu tiver uma face reta, um corte reto, um lado da minha face é reto, aí o que eu vou ter? Aí eu não vou ter R1 e R2, eu só vou ter um R1, por exemplo, aqui, ó, minha lente é plano convexa, tá? Então, esse cara aqui, ó, tem raio de curvatura? Não tem, ele é reto, né? Então, como que fica a nossa equação do fabricante ali? Ela vai ser assim, ó, 1 sobre a distância focal é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, vezes 1 sobre R. Aí você vai ter um R só, beleza? Porque um lado da sua lente é justamente é plano, então não tem raio de curvatura. Tranquilo, gente, até aqui? Beleza? Outra coisa, como que o oftalmologista ele descobre, como que calcula o grau do seu óculos, da lente que está no seu óculos? Ele é calculado assim, ó, chamar de vértice aqui, 1 sobre a distância focal, tudo bem? Então, o cara vai medir lá a sua distância focal, a distância focal que fica agradável à sua visão, que corrige o seu problema de visão. E aí, o que acontece? Vai medir em metros, o inverso disso é relacionado ao grau do seu óculos. Tranquilo? Exercício número 1. Uma lente plano, enche ele na tela aí para a gente ler ele, né? Vamos lá então. Uma lente plano convexa, imersa no ar, que tem índice de refração de 1, apresenta índice de refração de 1,4. Então, 1 é o índice de refração da luz no ar, e na lente, na nossa lente plano convexa, o índice de refração é de 1,4. E raio de curvatura igual a 10 centímetros. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que corresponde à distância focal dessa lente. Então, aqui, ó, nosso exercício número 1, tá? Quais são as informações? Professor, não faço ideia como começa a resolver esse exercício. É difícil. O senhor passou as equações ali, equação de ponto conjugado, equação de fabricante, ficou tudo muito vago ainda. Como que faz para eu resolver o exercício de fato? Então, a primeira coisa que a gente faz, lê com atenção e anota as informações. Beleza? Você vai ver que é bem tranquilo, é quase uma receita de bolo. Quais são as informações que o exercício deu para a gente? Ele deu o índice de refração do ar, que vale 1, e o índice de refração na lente,
tá? Na lente, vamos colocar NL aqui de lente, que vale 1,4, beleza? O que mais que ele deu de informação para a gente? Ele deu que o raio de curvatura da lente é de 10 centímetros. 10 centímetros. Tudo bem, o que, que o exercício quer que a gente calcula? Ele quer que a gente calcule a distância focal. Beleza? Tem mais alguma informação aqui para a gente? Não tem, não é verdade? Então o que, que a gente faz? Vamos calcular. Para calcular, a gente vai usar a equação do fabricante. Tudo bem? O que, que me diz a equação do fabricante? Ó, 1 sobre a distância focal é igual a índice de refração da lente sobre índice de refração. Então vamos colocar aqui já, ó, NL da lente, N do ar, menos 1, vezes 1 sobre R. Tá? Por que, que é 1 sobre R só e não R1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Porque a nossa lente é plano convexa. Tudo bem? Então, o lado dela é plano, só tem uma curvatura. Então, vamos substituir essas informações aqui. Como que fica? Olha só, fica 1 sobre F é igual. Qual que é o índice de refração da lente? 1,4 dividido pelo índice de refração do ar, que vale 1. Menos 1 vezes 1 sobre... Aí aqui, ó, eu tenho... em centímetros, né? Mas a gente pode, as nossas alternativas, eu estou vendo ali na tela que está em metro. Então a gente divide isso aqui por 100, não é verdade? Porque afinal de contas 1 metro tem 100 centímetros e a gente encontra que isso aqui vai dar 0,1 metro, não é? Então olha só, dividido por 0,1, tudo bem? Aí, vamos continuar do outro lado ali do quadro. Então, olha só, 1,4 menos 1. Aqui embaixo não tem nada, tem 1, né? Então, ó, quando não tem nada, tem 1. Então, 1 não faz diferença para a gente aqui. Então, vai ficar 1 sobre F igual 1,4 menos 1, quem que sobra? Sobra 0,6, não é? 1 menos 0... sobra 0,4. Epa, burro pra caramba, você tem 1,4 deve 1, sobra 0,4 vezes 1 sobre 0,1. Tudo bem? Então, aí, o que acontece? Quanto que vai dar isso aí? Vamos deixar aqui 10 centímetros mesmo, tá? Só porque você vai ver que quando inverter vai ficar mais fácil. Então, você tem, na verdade, 1 sobre F igual a 0,4 dividido por 10. Tudo bem? Vamos inverter isso aqui? Inverte esse lado, inverte o outro. Eu vou ficar com F sobre 1 igual a 10 dividido por 0,4. Tranquilo? Beleza? Só que agora sim, como é centímetros, né? Como é metros, então vamos pôr 0,1 metros aqui, ó. Deixa tudo 0,1 mesmo, tá? Para não confundir, deixa tudo 0,1 aqui, tá? Não vai ser difícil, não. Resposta aqui, ó, entre de 0,1 dividido por 0,4, nossa distância focal aqui vai dar 0,25, beleza? Então, a nossa alternativa correta é a letra B, 0,25 metro a menos 1. Tranquilo? Importante colocar a unidade de medida. Vamos resolver o exercício número 2. Põe ele na tela aí pra gente. Vocês vão lendo enquanto eu apago o quadro aqui, porque a gente também vai fazer continha. Então vamos lá, olha só. Exercício número 2, exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URCS. Diz assim, ó. A figura representa uma lente esférica delgada de distância focal f. Tá? Um objeto real é colocado à esquerda da lente, em uma posição tal que sua imagem se forma à direita dela. Para que o tamanho dessa imagem seja igual ao tamanho do objeto, este deve ser colocado a... Então, ele quer saber a posição que você coloca... que você vai ter que colocar o objeto, tá? Então tem a figura aí na tela, vamos tentar desenhar aqui. A gente tem uma lente, biconvexa, né? Uma lente convergente, tranquilo? Essa daqui é uma questão teórica, tá? Então aqui tem o nosso eixo principal, vai embora, pá. Beleza. Aí o que acontece? Olha só, eu tenho aqui a distância focal,
aqui eu tenho a distância focal. Sendo que essas distâncias aqui, ó, ela é a mesma, né? Não tem... A mesma distância daqui aqui é daqui aqui. Aí eu tenho o pontinho G, é isso que está no... Isso. Aí aqui eu tenho o meu pontinho G, tá? E aqui eu tenho o meu pontinho G. Tranquilo? Então a gente sabe que essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Tudo bem? O exercício está até dizendo que daqui a aqui, ó, é igual daqui a aqui, né? Duas vezes a mesma distância, né? Então essa distância aqui, ó, aqui D, aqui D, aqui D e aqui D, tá? Essas distâncias são tudo igual. Então, o que significa? Significa que eu tenho que colocar o meu objeto exatamente em cima do G aqui, né? Para que daí eu tenha um negócio assim, ó. Beleza? Esse aqui é o meu feixe, tá? Aí o segundo vem aqui, passa por aqui, vem, chega aqui, ele desvia, tranquilo? Então, ó, meu segundo raio conjugado aqui, eu vou ter a minha imagem formada exatamente com as mesmas dimensões do meu objeto. Essa imagem aqui, ela vai ser real, invertida e igual. Tá? Não é nem maior nem menor. Tranquilo? Então, a resposta correta da nossa questão é letra B, G. O objeto tem que ser colocado em cima da posição G ali. Então, vamos ao terceiro exercício. Exercício número 3 diz assim, ó. A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente e de distância focal igual a 10 centímetros. Determine a posição e o tipo de imagem formada do objeto. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem questão número 3 aqui, ó, desse lado do quadro aqui, tá? Então, olha só, quais são as informações que a gente tem aqui? Ele está pedindo para a gente fazer conta, não é teórica igual foi a questão número 2. Beleza? Então, olha só. O que a gente vai ter aqui? A gente tem que a distância focal da lente, ela é de 10 centímetros. 10 centímetros, beleza. O que mais? Qual outra informação que a gente tem? A gente tem a distância, ó, você está vendo o objeto aí? Enche a tela com o slide, fazendo um favor para mim. Então, ó, vocês estão vendo aí que a distância do objeto até a lente vale 5 centímetros. Tudo bem, pode voltar para o quadro aqui para mim, porque o nosso P, que é a distância do objeto até a lente, vale 5 centímetros. Tranquilo? O que mais que a gente tem de informação? Mais nenhuma informação. E o exercício quer que a gente encontra o nosso P'. Tá? P', que é a distância da imagem até a lente. Tudo bem? Tem uma informação importante aí que a gente não está levando em consideração, vou até colocar ela ali, o tipo de lente que é. Que lente que a gente tem? A gente tem uma lente convergente, tá? Convergente. Então, toda vez que a minha lente for convergente, o meu F é maior que 0. Então, eu vou pegar aqui a minha equação de Gauss. Equação de Gauss. Professor, qual que é a equação de Gauss? Ó, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Beleza? É a mesma equação lá dos pontos conjugados. Tá? Professor, quando que eu vou saber qual eu vou usar a equação de Gauss e quando eu vou saber quando eu vou usar a equação do fabricante? É simples. A equação do fabricante, o que ela te dá? Ela te dá os índices de refração e os raios de curvatura. E a equação de Gauss, o que ela te dá? As distâncias entre o espelho e a imagem e o objeto à imagem, à lente, quer dizer. Então, quando que você vai saber quando usar uma? Quando você tiver índice de refração, você usa a equação do fabricante. Quando você tiver distância de objeto à lente e de imagem à lente, você usa a equação de Gauss. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Está todo mundo em centímetro aqui? Ó? Vamos deixar tudo em centímetro mesmo, vamos substituir essas informações aqui. Ó. Então, 1 sobre a distância focal, minha distância focal vale 10, igual 1 sobre P, o meu P vale 5, então 1 sobre 5 mais 1 sobre P'. Tranquilo? Vou continuar minha continha aqui. Ó. O que eu vou fazer? Vou mandar esse cara aqui para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com 1 sobre 10 menos 1 sobre 5 igual a 1 sobre P'.
Tranquilo? Vamos continuar nossa conta bem aqui embaixo. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o mínimo denominador comum entre 10 e 5. Quanto que dá? Vai dar 10, não é verdade? O MMC aqui, isso aqui igual a 1 sobre P'. Tudo bem? Igual a 1 sobre P'. Tranquilo? Então, quanto que vai dar? Quanto que vai dar isso aqui? Ó? 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2, tá? Então, quanto que deu isso aqui pra gente? Deu 1 menos 2 vai dar menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre P'. Tudo bem? O que a gente faz? Inverte esse cara aqui, inverte esse cara aqui. Ó. Quanto que vai dar? Vai dar aqui menos 10 igual a P'. Tudo bem? Então, olha só. Toda vez que o P' for negativo, significa que a minha imagem é virtual. Não é verdade? Lembra que eu coloquei o quadrinho aqui lá no início da aula? Então, quando o nosso P' for negativo, nossa imagem é virtual. Então, qual a alternativa que é aqui? A alternativa letra E, não é? A nossa imagem está a 10 centímetros da lente e a imagem é virtual. Ó, gabarito, letra E. Beleza, gente? Pessoal, não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Um abraço para todo mundo e até nossa próxima aula.